Paz e graça, igreja. Louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos tendo uma semana de Mato Grosso do Sul, viu? Que é, né, Liliane? Nós estamos tendo uma semana de Mato Grosso do Sul, né? Eita, que pensa numa semana, né, bastante quente para vocês, ou para nós aqui em São Paulo, é um pouco estranho. Vou convidar você, irmão, você, irmã, a abrir o texto sagrado em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, você que de casa nos acompanha, fique atento não apenas ao texto base que vamos utilizar para a nossa reflexão, mas também as outras tantas passagens que são indicadas ao longo desse tempo de reflexão, que nos ajudam a compreender no todo o tema que vamos nesta manhã refletir. Lucas 24, como é um texto muito conhecido, eu vou apenas destacar alguns versículos, partindo da tese de que vocês conhecem tão bem, até porque é um texto que todo ano tem leitura obrigatória, sobretudo na Páscoa, encenado, cantado, musicado e, claro, durante séculos repetidos, texto repetido na tradição da igreja. Então, vou apenas alguns versículos e eu vou dizer para vocês quais são. Eu vou do primeiro até o sexto, depois eu vou dizer para você, vou pulando os textos, os versículos, mas vou dizendo para você acompanhar, tá? Lucas 24, do 1 ao sexto, ou do 1 ao 7, e depois os próximos que eu vou dizer. Você encontrou Lucas 24? Amém? Amém. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Lá para o 15 agora, 15 e 16, na sequência, agora um outro trecho, mas ainda sobre a ressurreição, Jesus já ressurreto, caminhando com aqueles dois jovens, saindo de Jerusalém do centro, indo para o interior, numa vila chamada Emaús, a partir do verso 15, na verdade verso 15 e verso 16 apenas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam aqueles dois jovens, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, os olhos dos jovens, estavam como que impedidos de reconhecer, no caso, a Jesus. Lá para o 22. É verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. 29. Bem lá já quase no final, o restante, Jesus entra na casa daqueles dois jovens, e acontece algo que para mim é diferencial no que diz respeito à ressurreição do Senhor. Mas eles, os dois jovens, constrangeram a Jesus dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estavam à mesa tomando ele o pão. Quando estavam à mesa tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes ofereceu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, um jovem para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então repare, só para chamar a sua atenção, que será o ponto alto da nossa reflexão. Eles saíram de Jerusalém depois de tantos dias de expectativa. Afinal de contas, Jesus havia entrado em Jerusalém, seria o ápice do seu ministério, a entrada em Jerusalém, no centro da religião judaica. Ele entra, vai até o templo,
diz aquelas frases depois de fazer o que fez, quebrou as mesas dos cambistas, e diz que a casa do Senhor foi transformada em um covil de salteadores e ladrões, faz tudo aquilo. Então Jesus sai, isso tudo em uma semana. Então Jesus sai, começa a ser perseguido, e a mesma multidão que o saudou, 3 dias depois disso crucifica-o. Tá? Quinta-feira celebra a ceia do Senhor, no dia, em seguida é preso, no dia seguinte crucificado, e no domingo pela manhã ressurge, né? Só que acontece que a maioria, a imensa maioria, nem mesmo os apóstolos mais próximos de Jesus acreditaram na ressurreição de Jesus. Então esses 2 jovens, como que acabou tudo, não tem mais esperança, o nosso grande Messias morreu, então fazer o que aqui em Jerusalém? Vamos cuidar da vida. E estavam voltando para suas casas em Emaús, uma vila a 13 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, quando Jesus ressurreto aparece, né, atrás deles, começa a ouvir a conversa. Enfim, o texto é longo e termina desse jeito. Ele entra até a casa daqueles 2 jovens, ministra-lhes o pão, anuncia, claro, o evangelho. Tomados ou tocados pelo Espírito Santo, Jesus desaparece, porque é um corpo espiritual, como Paulo fala em Coríntios, né? A ressurreição que nós aguardamos será semelhante à ressurreição do Cristo, em corpo, mas não esse, um corpo glorificado. Em corpo sim, mas um corpo glorificado, ou seja, nada equiparado a esse corpo físico, material, pecaminoso que nós temos hoje. Tanto que Paulo vai dizer corpo glorificado, tal qual o corpo de Jesus. E eles voltam para Jerusalém, verso 33, e na mesma hora, então quem estava frustrado, com medo, desesperançado, tocados pelo Espírito Santo, fazem o que? O oposto. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aí. Vamos mais uma vez orar, igreja, pedindo a direção do Senhor para esse tempo que temos para refletir na palavra do nosso Deus. O diácono Roberto nos conduza nesta oração. Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia aqui, Pai. Graças te damos que estamos aqui na tua casa, Deus. Amém. Deus bondoso, misericordioso, continue nos abençoando, nos guardando, nos alimentando, Senhor Jesus, e mostrando tudo que é de bom para as nossas vidas. Amém. Todo Pai, também te peço, Senhor Jesus, que esse Espírito venha edificar os nossos corações, que a tua palavra venha fixar em nós, Pai, para que nós possamos, Senhor Jesus, levá-la para quem não conhece. Amém. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas e ajude-nos, Senhor, em todos os dias. Amém. Amém. O título da reflexão que queremos fazer nesta manhã, igreja: a conversão só ocorre quando atinge o coração. A mudança, a transformação, que é sempre radical, só acontece quando atinge o coração. Por que isso? Porque é possível ser religioso, ser até mesmo cristão, apenas de forma racional. Ou seja, uma decisão racional. Por muitas razões, você e eu escolhe ou escolhemos estar vinculados a uma igreja. Inclusive, quando perguntado pelo censo, o entrevistador, ou quem quer que seja na cultura brasileira, a gente responde: eu sou cristão, sou evangélico, né? E Deus faz coisas assim interessantes, né? O presbítero Marcos, na brevíssima devocional, dentre outras coisas, falou sobre isso. E ele nem imaginava o tema que a gente ia refletir nessa manhã. E fico feliz de ouvir o Marcos dizer isso, o presbítero da igreja, porque quando o pastor fala, não esse, mas qualquer pastor, parece que assim, o pastor sabe de alguma coisa, está mandando indireta. Não, a palavra, se tem alguém que manda indireta, direta é a palavra de Deus e sobretudo o Espírito Santo, né? Então a sua fala dizer, né, é possível estar na igreja sendo joio, falso, mentiroso, palavras duras, mas não são palavras dele, são palavras do evangelho, na verdade registrando palavras de Jesus, né? Então nós queremos falar um pouco sobre a importância de uma vida com Deus, mas uma vida efetivamente transformada. Por que efetivamente transformada? Porque a gente cai muitas vezes nessa popularidade que está vivendo o evangelho, e vou falar desse tema também, trazendo inclusive alguns dados recentes, dessa popularidade que está vivendo o povo evangélico no Brasil.
né? E vou trazer alguns dados para vocês que saíram nesta última semana. Nesta última semana, os dados do IBGE, né, sobre, no caso, a religião brasileira, as religiões brasileiras, começaram a ser divulgados. Como é muita coisa, desde o ano passado eles vêm divulgando. Então, na área da política, na área da educação, na área da saúde e também, claro, todas as áreas que são ali, são centenas de áreas que o IBGE levanta, né, no censo do país em 10 anos. O último censo demorou, por razões que vocês sabem, por causa da pandemia. Então, foi feito apenas em 2022. Você não trabalhou dessa vez não, Nicei? Né? Em 2022, os dados começam a ser, depois de catalogados e estudados, divulgados pelo órgão do IBGE. Essa semana foi sobre religião. Não sei se vocês viram, mas o Brasil tem 579 mil templos religiosos. 579 mil templos religiosos. Claro, aí inclui todos, cristãos, budistas, católicos, evangélicos, espíritas, candomblé, tudo aí vai. Tudo aquilo que está identificado como religião está ali. Só evangélicos, 109 mil. 109 mil templos evangélicos. Fora aqueles que estão clandestinos. Mas como assim, pastor? Tem igreja evangélica clandestina? Tem. Do ponto de vista clandestino, é aquela que não se organizou de forma oficial, ou seja, não tem um CNPJ, não tem ali um estabelecimento mínimo para dizer que ali é um templo evangélico, mas se reúne de forma, como se diz, né, extraoficial, se reúne, tem pregação do evangelho, tira oferta, o principal, né, nesses tempos, tira oferta e por aí vai. Então, alguns dados que eu quero escrever para vocês aqui. Por exemplo, em 1980, acho que todo mundo aqui já era nascido, né? 1980 eu tinha 8 anos de idade, né? No começo de 80, né? Tinha 2. Então, era 6% a quantidade de evangélicos no Brasil, 6%. E é interessante porque, por exemplo, em 85, quando eu estava começando o ensino médio, pré-adolescente, eu conto disso porque vivi uma experiência interessante, né? Que na minha sala era muito comum, eu era o único evangélico. Numa turma de 40 ou 35, 30, 35, eu era o único evangélico. Você imagina como é que era a situação? Era muito complicado. Por quê? Porque o que hoje se chama bullying, naquela época era regra, né? Todo tipo de trocadilho, de besteira que se aplicava ao evangélico. Então, ser evangélico na década de 80, né, não era para amador, não. Era complicadíssimo, né? Bastante perseguição. E claro, antes então disso, muito mais. Quem não sabe, na nossa própria denominação tem muitos registros históricos no estandarte da igreja evangélica tentando entrar, por exemplo, no sul de Minas, né? Muitos templos queimados. A primeira IPI de Muzambinho, né, foi ateada a fogo, né? Apedrejar então era o mais comum, né? Pelos próprios católicos muitas vezes, mas enfim. Em 2023, portanto, 43 anos depois, 30% da população. Então, nós estamos falando de 25 milhões do ano 2000, o censo de 2000 já trouxe 25 milhões de evangélicos. E agora trouxe 70 milhões. Então, por exemplo, em 23 anos, que é de 2023, do ano 2000 até 2023, ou 2022, porque o censo foi feito em 2022, né? O ano passado que começou a saírem os dados, 70 milhões de evangélicos. Então, mais do que dobrou, quase triplicou. E agora há uma projeção que em 2045 seremos 140 milhões de evangélicos. Ou seja, 2045, daqui 26 anos, né? Daqui 26 anos seremos 140 milhões de evangélicos. Eu vou provocar um pouco a reflexão de vocês. Em vez de eu ficar falando, eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que o Brasil melhorou porque ele está se tornando evangélico? Qual a opinião de vocês sobre esse tema? Eu vou provocar uma reflexão e depois eu vou trazer dados, né?
O que vocês acham? Não, eu acho que não. Entenda que depois eu vou dizer o que é ser evangélico, porque pode parecer o seguinte, que a fala do pastor está parecendo, olha, não convém ser evangélico. Não, a questão não é essa, a questão é o que é ser evangélico. Lembra que o tema da nossa reflexão é a conversão só ocorre quando atinge o quê? O coração. Tá? Fala, dona Rosa. É isso mesmo que eu ia comentar. Ser crente, vir para a igreja todos comigo, não muda nada. Tem que mudar aqui dentro, bem pouco mudar. Infelizmente, o exemplo que a gente tem dos evangélicos na política só... Não, eu não quero nem falar em política. Vamos falar no nosso mundo onde existe o real, onde é o real, né? Você está falando se há mudança no mundo por ter os evangélicos. Não, no Brasil. Se o Brasil está melhorando do ponto de vista moral, violência... Então, você está tendo diferença. Sim, sim. Não, porque os que estão na comunidade, quantos exemplos que vêm, né? Que só denigram a imagem do evangélico. Tem muito lugar que você fala que é evangélico, ou você escuta alguém falando, né, das igrejas evangélicas, sobre as ofertas, sobre o dízimo. Se você se manifesta assim, eu sou, aí então também é, sabe? Então eu vejo assim, não só da local, quanto exemplo que vem, né? O exemplo nosso vem não, que entram no poder. Sim. E tem uma coisa irônica, infelizmente, mas deveria ser triste, né? Mas é irônica, que os evangélicos chegaram no Brasil a partir... Bom, a primeira tentativa foi lá em 1550, quando Calvino mandou os huguenotes, mas rapidamente foi frustrado, então só 300 anos depois é que vai de fato começar um trabalho efetivo que vai trazer o que nós temos hoje, no caso, o resultado histórico. Primeiro congregacionais, depois batistas, presbiterianos, enfim, né, chegamos aí. A partir de 1910, portanto, há 110 anos atrás, aproximadamente, vem o primeiro movimento pentecostal e que vai fazer desse movimento pentecostal, que é a Assembleia de Deus, a popularização. Então, a partir do movimento da Assembleia de Deus, vai se tornar essa ideia de popularização, uma desclericalização, ou seja, a ideia de que não é só o pastor, o presbítero, os oficiais da igreja que eles são responsáveis pela formação do povo evangélico. A igreja, a Assembleia de Deus vem com essa ideia da popularização do leigo, onde o leigo prega, o leigo ensina, o leigo inclusive abre igreja, né? Então a pioneira no Brasil é a Assembleia de Deus, ok? E de lá para cá muitas outras. Mas olha que interessante a gente pensar. A forma de evangelização de evangélicos no Brasil é o quê? Dizer que o católico, até então cristão, precisa se converter. E por que a gente dizia isso? Porque o católico, né, ele era católico de batismo e de eventualmente ir nas missas famosas, né? A Páscoa, a Natal, alguns momentos históricos da família no cristianismo católico, né? Então é chamado de católico nominal, Olha que interessante, já te passo a palavra, Claudinei. Se daqui 26 anos o Brasil for iminentemente evangélico e continuar no mesmo nível que vocês, não é dizer eu, que vocês estão narrando, né? Talvez surja uma nova forma de cristianismo no Brasil, dizendo o seguinte: olha, se converta do evangelicalismo, né, para o outro tipo de cristianismo. Porque os resultados que nós estamos colhendo numa sociedade que continua cada vez mais pornográfica, né, corrupta, falsa e uma série de outros elementos que a gente poderia dizer, né, sendo eminentemente evangélica, né? Então, de repente, olha, se nós dizíamos que ser católico não era ser cristão, pode ser que no futuro diga-se o mesmo de nós. Ser evangélico, não significa ser cristão. Não significa, como Marcos disse, né, uma nova criatura, uma vida de fato transformada. Porque Jesus, no beabá do evangelho que pregou, diz: olha, pelos frutos você conhece a árvore, né? Pausa, fala, Claudinei. Eu acho que só não tem perseguição, né? O resto continua a mesma coisa. Agora, o que você falou ali de política, a realidade está respirando política ultimamente. Ultimamente é só política.
A gente não quer falar, mas todo dia é política, política, isso e política. Então não tem como não falar. Não, é que a gente está pegando os dados de, assim, como se diz, para milhões de evangélicos, você tem um político evangélico. É para a gente, o político evangélico está sujando o nome do evangelho. Essa é a realidade. Tá? Hoje dá até vergonha você falar que é crente. Fala que é cristão, porque é crente hoje. E eu ia falar sobre uma outra ironia, que é o seguinte, né? A gente fica na Igreja Presbiteriana Independente, nessa pressão, né? Todo mundo tem a consciência, sobretudo o pastor, né? A consciência de nós mesmos aqui na igreja local, a consciência de que a gente deve fazer evangelização, né, Dona Rosa? Crescer a igreja, tudo mais, ampliar e tudo mais e tal. E a questão irônica é, não, mas o evangelicalismo no Brasil, ou seja, os evangélicos estão crescendo. Estima-se que em 26 anos vai ser 140 bilhões de evangélicos. E hoje de manhã, refletindo com a minha esposa sobre isso, eu falei, né? Qual a preocupação do mundo, do Brasil ser mais presbiteriano independente? Né? Tem que ser, porque de fato os evangélicos estão crescendo no Brasil. Né? Tem que ser presbiteriano independente, tem que ser presbiteriano, tem que ser batista, né? Então, percebe que, assim, às vezes a gente deixa de olhar para especificidades e olha no todo. Quando a gente olha no todo, a gente se assusta, porque o todo está mostrando isso. Por exemplo, já existe evangélico que, para se tornar evangélico de uma tal denominação, você precisa negar toda a sua experiência evangélica com a outra denominação. Vocês sabem disso. Igrejas, inclusive na nossa própria rua. Se você quiser ir para alguma igreja aqui, para algumas outras igrejas aqui dessa rua, você tem que ser rebatizado. Esquecer a doutrina que você aprendeu. Senão, ou seja, então já existe igreja evangélica dizendo o seguinte: olha, as outras não são, nós é que somos. Então percebe? Então, na verdade, parece que aí entra, sem falar em política, entra a questão do pastor, da liderança que faz o quê, né? Que se apropria da religiosidade brasileira e ó, tá? Isso não tem a ver com política. Isso tem a ver, inclusive, tem a ver com a falta política, com a falta de regulamentação de montar a igreja no Brasil. 10 anos atrás, um jornalista ateu, não vou citar o nome porque ele é conhecido, aí vai, né? Mas ele montou uma igreja. Juntou um grupo de 25 amigos, montou o estatuto, assinaram a ata, foi, registrou e ela funcionou no papel por 6 meses. Ele dizendo, tá vendo? Eu fiz a pesquisa, montei a igreja, meus amigos 25 assinamos, montamos a ata, fomos no cartório, registrou, inclusive agora a gente já pode ter isenção de imposto. Viu, Claudinei? Você é contador. Inclusive já pode ter isenção de imposto. Viu como é fácil você burlar o sistema jurídico, financeiro do país? Inclusive pode aproveitar da boa fé do brasileiro, que é muito religioso. Tá? Alguém tinha levantado a mão? Desculpa, pode falar. Eu também. Eu vejo assim, né? Como somos cristãos, né? Mas seja, como o Paulo falou, seja imitador de Cristo como eu sou. Então, a questão de ser religião não significa que seja uma coisa boa. Seja uma coisa boa também, porque você acaba errando o alvo. O alvo é Cristo. Não existe, a salvação vem por Cristo. Não adianta, é igual a salvação. Então, assim, a questão é essa. Por que hoje em dia você vê essa sociedade em geral? No Apocalipse fala, né, que o que acontece? Por que o tentador pegou Cristo e levou e falou, ó, se você me prostrar, eu te dou todos os governos da terra. Então isso na realidade é o começo de tudo. Então isso tem que acontecer. Então a gente tem que prestar atenção com a nossa conduta e fazer a nossa parte. Você falou de perseguição, Claudinei, olha que interessante, um tipo de cristianismo mais puro, e aqui seria difícil eu dizer o que é esse puro, né? Mas, desculpa a expressão, menos hipócrita que a gente tem no Brasil, acontece nos países onde há perseguição. Por exemplo, aquela revista Portas Abertas, que narra sempre a histórica
o histórico trabalho do irmão André, que tinha por hábito, né, preparar discípulos para ir Coreia do Norte, parte da Rússia e China. Onde é o seguinte, você sabe que a qualquer momento você pode morrer. Então quem decide ser cristão num país onde há perseguição é crente mesmo. Agora no Brasil é o seguinte, não. Você não precisa mudar nada para ser evangélico. Basta você começar a frequentar. Então será mesmo que é a falta de perseguição que faz um país livre para pregar o evangelho? Nós temos exemplo claro disso. Não há nenhuma perseguição no Brasil para ser evangélico. E, no entanto, quais resultados nós estamos colhendo? Né? É importante a gente parar para pensar um pouco sobre isso. A questão de que a falta, né, de um rigor, né, mais declarado sobre o uso da fé popular, talvez esteja nos faltando. Eu pergunto, para a gente pensar, né? Você acha que uma bancada que é composta por 90 deputados evangélicos terá interesse em regulamentar, né, a forma de você cuidar da religião no Brasil? Não vai. Né? Não vai. A gente está vendo acontecer agora, já que é quase impossível não falar de política, né? Porque o Brasil hoje o povo evangélico está muito intricado, né, na questão da política, né? Basta ver agora nesses últimos acontecimentos, né, de um ano para cá, quando começou um novo governo, os deputados evangélicos já migrando para onde está o quê? O dono da chave do cofre. Né? É assim que funciona. Então não existe fidelidade na questão ideológica de um partido. Existe quem está com a mão na chave, quem está na mão com o poder do cofre. Vários já estão migrando. A ponto de essa semana o pastor Malafaia, né, dá aquela bronca, não sei se vocês viram, chamando vários de seus colegas, desculpa a expressão, que é um palavrão que ele falou, aliás, palavrão para ele é muito comum, né? Ele fala, seus cagões, falando dos pastores cagões, seus frouxos. Então percebe? Então assim, e por que ele está bravo? Porque os tais pastores cagões e frouxos já migraram para o poder, para aquele que detém a chave do cofre. E nós acreditando que o Brasil ia ser, de fato, limpado, né? Não vai ser limpado. Nem quando tiver 200 milhões de evangélicos, não vai ser limpado. Porque, infelizmente, né, esse é o DNA do evangelho que Jesus falou. Não é porque você está andando comigo que você é um de nós. O Judas foi até a última hora, até a última ceia de Cristo, Judas participou, e ele era convertido, ele não era convertido. Antes da descida do Espírito Santo, todos os apóstolos, sem exceção, duvidaram da ressurreição de Jesus. Só vai passar a ter coragem, presbítera Lilian, quando eles são transformados, que é o que? Pentecostes, o dia que desce o Espírito Santo sobre todos, 120, e eles são efetivamente transformados de discípulos religiosos que acompanharam Jesus, aprendendo agora o que? De fato alguém que é movido pelo Espírito Santo, portanto quase que de forma irracional, porque é sentimento, a ponto de você ver um Estevão cheio do Espírito Santo sendo apedrejado e ainda dizer o que? Senhor, tenha misericórdia. Eles não sabem o que fazem, tá? Jesus que deixou registrado, ou pelo menos os evangelistas registraram isso o tempo todo, né? Que o reino de Deus não é de multidão, e o reino celestial o quê? É de o quê? De minorias, porque é com dificuldade que o justo entrará nos céus. E o Brasil está encantado com essa ideia de milhões de pessoas estarem aderindo, né, à sua religião, que no caso é evangélica. Agora, pode falar, Marlene. Outra coisa que delimita muito a imagem do evangelho também são esses artistas, os famosos que dizem evangelho, né? E tem a famosa frase, todos os caminhos levam a Deus, né? Toda religião não é Deus. Aí eu estava lembrando uma entrevista do Casa Grande, sabe que o Casa Grande envolvido em drogas, essas coisas pesadas, né? E ele contou que ele era casado com a Bíblia Consuelo, que na época, né,
evangélica. Na evangélica. Ele conta que eles estavam numa festa em outro país, né, de jogadores, e ele usando, né, lá no papel. Aí ela incomodada comigo, ela disse que Deus estava falando com ela foi até ele, né, e ele falou para ele, olha, Jesus está se agradando, então o que está fazendo? Aí ele virou para ela e falou assim, acho que não quer nem conversar comigo nessa hora, né, que situação que eu estou. Então, eu estou querendo dizer, prega-se, né, fala-se, mas não vive, né, o que está acontecendo, né, a gente vê muito falar, eu sou, mas não há essa transformação, não há essa conversão, né, eles querem se titular, mas continuam vivendo a vida prazerosa, da luxúria, tudo, luxo, né. Eu já citei aqui o exemplo de o reverendo Mário Fava, hoje é pastor na IPI do Brás, primeira IPI do Brás. E é uma pessoa que eu tenho muita admiração. E está com, ou seja, madura já, 80 e pouco, acho que 82 anos. E o Fava conta isso no testemunho, quando eu o vi pela primeira vez contar esse testemunho, ele se converteu já na fase adulta, né? E a família dele, de descendentes de italianos, muito rigorosa, né? Questão de cumprir mesmo o dever e tudo mais. E, enfim, se converteu, veio para a igreja evangélica, um tempo depois foi para o seminário, enfim, é pastor. E lidando com questões morais no conselho, ele conta isso, que numa das igrejas que ele pastoreou, um presbítero muito mau caráter, né? Mas muito mau caráter, só que conseguia esconder bem. E aí um dia que foi descoberto numa atitude, e aí o pastor trouxe para o conselho, isso é dever, né? Trouxe para o conselho e aquele determinado presbítero tentou meio que, né, assim, calma, né, não é bem assim, aí tentou meio que florear a situação, e aí o pastor bateu na mesa e ficou muito bravo e falou o seguinte, olha, sabe qual a diferença entre mim e o senhor? Né, o pastor falando, sabe qual é a diferença entre mim e o senhor? É que eu aprendi a ser honesto no berço muito antes de conhecer o evangelho, e o senhor nem com o evangelho conseguiu ser, né? Então, Nelson Rodrigues que dizia que só os canalhas se escondem atrás, né, da religião para cometer crimes e continuar sendo imorais. Então, Marcos, a sua fala inicial mostra exatamente isso, né? Tem muita gente que se esconde na religião para continuar cometendo crimes, sendo pessoas imorais, né? E infelizmente você não tem controle disso. Agora, o pior é que quando se descobre isso, né, vem o corporativismo, isso acontece, o corporativismo no conselho, no presbitério, eu falo como pastor, né? É muito comum, às vezes na igreja, uma ovelha que cometeu algum tipo de delito religioso, que a igreja não recomenda, ela vai ser exortada, talvez até disciplinada no conselho, né? Isso é muito comum, é função mesmo do conselho, né? Mas só que quando chega no presbitério, quando é para julgar casos de imoralidade também de ministros, aí vem os colegas tentando proteger, né? Como se fosse, a semente da política brasileira, como se o pastor tivesse um foro privilegiado, percebe? Né? E tudo isso vai dando exemplos ruins para a nossa, né, pra população evangélica. Olha só, sabe quais são os países mais honestos do mundo? Eu fiz a pesquisa. Honesto do ponto de vista voluntário, viu? Noruega. Dinamarca, são os países escandinavos. Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia. E sabe o que choca? São os países menos religiosos. Ah, pastor, o senhor pegou um dado ruim, porque isso não nos ajuda, porque nós somos religiosos, né? Tá, então vamos para a Coreia do Sul. 42% da população se dizem religiosas. Coreia do Sul. Aliás, a maior igreja presbiteriana do mundo está na Coreia do Sul. Tem os dados aqui. Coreia do Sul, 18% evangélicos, 10% católicos, 22% budistas e depois 1% ali, né, de restantes, de outras religiões, né? Sabe o que é curioso? A Coreia do Sul
é o país que mais tem, por 100 mil habitantes, suicidas. A média da OCDE, inclusive o Brasil está na OCDE, a média é 1,3 suicídio, né, de pessoas entre 14 a 39 anos de idade. A Coreia é 22%, Coreia do Sul. Né? Então, assim, a gente tem do outro lado, né, dados de nação. Em detalhe, uma nação muito correta, está na cultura do coreano, do japonês, né, a questão de responsabilidade. Aliás, há quem diga que é por esta causa que a Coreia do Sul tem tanto suicídio, porque a criança, desde o ventre materno, é muito cobrada. Muito cobrada. Em tudo. Um ato ilegal feito por um membro da família, e até por uma questão budista também, né, que é muito influente na cultura. Para eles há um desajuste. Por exemplo, na minha família, se alguém da minha família, ou eu mesmo cometer, no caso fosse para os coreanos, cometer um deslize moral ou mesmo ilegal, é uma vergonha para a sociedade, porque é uma sociedade justa, né? Onde não é o indivíduo que cometeu o mal feito, né? O mal feito de um indivíduo é uma vergonha para a família e para a sociedade. Então, por isso que aquela cobrança desde o começo para ser uma nação correta, uma nação justa. E eu trouxe aqui, para depois a gente voltar para o texto, que eu já fugi do texto, né? Ainda que estejamos falando sobre isso, né? Esse livro é bastante curioso. Enfim, Richard Dawkins é um ateu, um biólogo ateu, professor na universidade em Londres, e eu recomendo a leitura, ainda que seja de um ateu, para você perceber como é que, de fato, a gente, por questão de fé e prática religiosa, deixa de olhar dados estatísticos que deveríamos olhar, né? Mas, enfim, e ele fala de uma coisa interessante, que em 1969, aconteceu em Montreal, no Canadá, uma greve, por 12 horas, uma greve de policiais. Foi um caos. Às 11 horas da manhã, pasmem, às 11 horas da manhã, está aqui na página, depois se você quiser conferir, na página 297, ele traz os dados estatísticos, né, desse episódio. Às 11 horas da manhã, a polícia declarou que estava entrando em greve. Às 11h20, o primeiro banco foi assaltado. Só naquele dia, 8 bancos foram assaltados, lojas depedradas, invadidas, supermercados, foi um caos. Aí o governo precisou de pedir para o militar, né, o exército, aí veio, aí restaurou a ordem, né? 74% do Canadá, já em 1969, se declarava cristão. Aí ele conclui com uma frase, né? O Canadá não precisa de mais cristão, o Canadá precisa de mais polícia. Precisa de um ateu dizer o seguinte: olha, o que corrige o ser humano não é Deus, o que corrige, o que inibe o ser humano é a plena convicção de que o fizer o mal feito, ele vai em cana. E aí você vai encontrar isso nesse outro livro, um clássico, inclusive muito utilizado nas universidades, na faculdade de Direito, porque ele trabalha 300 anos atrás como é que era. Você olha para Londres, para o Reino Unido, por que que o Reino Unido é o que é? Por que que a polícia de Londres não usa arma de fogo? Né? Aí você acha que em 4 anos, como a gente acredita aqui no Brasil, né? Não, em 4 anos o governo vai melhorar, né? Em 4 anos, não, estamos falando de 300 anos antes. Ele vai dizer como é que era o sistema, né, de punição no Reino Unido, na Grã-Bretanha, né? E ele dá um exemplo aqui curioso, né? Um exemplo curioso, quando ele fala que a prática da justiça tem que ser objetiva e subjetiva. A objetiva é, fez o mal feito, Leila, vai ser punido por aquele mal feito. Mas não, e aí é o objetivo, né? Então, o Antônio cometeu o delito, o Antônio vai ser punido. Só que a punição do Antônio, que é objetiva, ou seja, o Antônio vai ser punido, tipo preso, condenado, né? Ela precisa também ser subjetiva, ou seja,
a punição do Antônio que cometeu o delito será exemplar para toda a população de forma subjetiva, ou seja, é o seguinte: todo mundo que tem no coração algum pequeno desejo de cometer o delito, saiba o seguinte: você vai terminar do mesmo jeito que terminou o Antônio, você vai em cana. Então ele fala da punição coercitiva. Ele cita o exemplo que acontecia 300 anos atrás, no Reino Unido. Aí ele pega o exemplo de um criminoso, ladrão, estuprador, aí colocava essa pessoa em cima de uma mesa, imagina, a mesa, de um lado amarrava os braços num cavalo, do outro lado amarrava as pernas do cavalo, e então o policial atirava, e o cavalo saía, esquartejava em praça pública o cara. Aí, e o rei convocava todo mundo para ir assistir a execução. Que mensagem que ele passava? Está aqui, na obra que ele trabalha, Que mensagem que ele passava? Sobretudo para os jovens, é assim que termina quem comete crime nesse país. Então, como é que a gente conclui isso, Basta ser evangélico para ser uma nova criatura, do ponto de vista moral, legislativo, aliás, questão da legalidade, Não. O que nós acreditamos no Evangelho é que, de fato, uma nova criatura, pessoa transformada em Cristo, ela não é vigiada pela polícia, pela lei, pela igreja, pela doutrina. Como Paulo nos ensina há tanto tempo, o crente não tem prazer no pecado. E para nós, qualquer coisa, que seja pecado, olha, qualquer crime tipificado no Código Civil, no Código Penal, é pecado. E mesmo coisa que não esteja tipificado no Código Civil e no Código Penal, para nós, entendeu? Por exemplo, o adultério não é mais, de acordo com o Código Civil, não é mais tipo crime, Mas para nós continua sendo pecado. Ninguém vai ser preso porque adulterou, mas no nosso caso continua sendo pecado. Percebe? A igreja, o evangelho continua dizendo que não convém, tá? Bom, gente, nós dizemos tudo isso a respeito da gente perceber que já desde muito tempo na Escritura nós encontramos elementos de pessoas que aderiram à popularidade de estar com um povo que se dizia cristão ou seguidor de Jesus, e no entanto, quando ia passar na peneira, se descobria que era apenas mais um seguidor, e que não era transformado, não era uma nova criatura, E esse texto que nós lemos é um texto clássico, porque mostra que mesmo aqueles dois jovens que estavam em Emaús, aliás, que estavam em Jerusalém, muito esperançosos acerca do que poderia desenrolar na mensagem de Jesus em Jerusalém, o movimento de Jesus que nascia forte naquele contexto do primeiro século, no entanto eles não eram uma nova criatura. Só passaram a ser quando? Quando Jesus entra na casa, quando o Espírito desce sobre eles e há uma revolução. Por isso os pastores e pastoras são obrigados, pelo menos na formação teológica da IPI do Brasil, minimamente a aprenderem o grego, que foi escrito no Novo Testamento. E aí você vai descobrir algumas palavras que, quando foram traduzidas para o português, perderam a dimensão. Mas a palavra conversão ou arrependimento do grego é metanoietes, da raiz metanoia. Meta da ideia de direção, caminho, e noia, é nous, é mente. Então, o que significa conversão no grego? Mudança de mente. Mudança de mente, tá? Que exemplo que é isso? Abra comigo, você vai encontrar claramente o que é mudança de mente. O que é uma pessoa convertida? Abra comigo, Filipenses 3. Filipenses 3. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, escreve assim, você encontrou Filipenses 3? Amém? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim,
deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformando ali é tomando o mesmo formato do que fez e falou Jesus, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos, né? Então, o apóstolo Paulo vai falando a respeito de uma vida que agora tem um modelo de Cristo. Ocorre que no Brasil é muito comum a gente querer ser o modelo quê? Evangélico, o modelo da igreja, o modelo do pastor. E num país onde você tem assim, agora cabe dizer, está assim de pastor, desculpa a expressão, sem vergonha, aproveitador, então é muito comum a igreja tomar a sua forma. Por exemplo, para ter uma igreja cheia, esse pastor nunca vai falar, por exemplo, de uma vida nova, falar contra a corrupção, falar que para seguir a Cristo você precisa abandonar o pecado. Paulo fala, quem roubava não rouba mais, quem batia na mulher não bate mais, quem fraudava o imposto de renda não frauda mais, quem era estúpido no trânsito não é mais, e uma série de coisas que a gente iria falar. Quem é ganancioso não é mais, quem explora a empregada doméstica não explora mais, sabe? Seria colocar ali um enorme. Aí sim, presbítero Nilson, eu acredito na transformação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais amorosa, menos preconceituosa. Por quê? Nós estamos nos conformando ao que seria Jesus. Eu fico pensando na igreja evangélica que embarcou nessa ideia, né, de bandido bom é bandido morto, sabe? Nessa ideia de diminuir pretos, pobres, gays, homossexuais. Em que momento isso? Tem um pastor da Assembleia de Deus que tem um vídeo dele viralizou 1 milhão de visualizações, e ele fala pregando dentro da Assembleia de Deus: esse evangelho não é o evangelho que eu aprendi na minha infância. Bandido bom não é bandido morto, é bandido regenerado. Ele fala nesses termos. Se quiserem, eu coloco no grupo da igreja. Assim, você se encanta ouvir a pregação do pastor na Assembleia de Deus. Não, esse evangelho não foi pregado por Jesus. Não foi pregado por Jesus. Por isso Jesus foi expulso do templo. Que ele entrou no templo para corrigir o mal feito. Estava assim, ó, estava lotado. Lotado, lotado, lotado. É o sonho de consumo de qualquer pastor hoje. Tem um templo lotado, lotado, lotado. Jesus teve. Só que ele entra no templo e faz o quê? Aliás, a hora que ele entra no templo, ele encontra o quê? Comércio, crendice popular, macroecumenismo, ou seja, aquela ideia de que não, a regra aqui é o seguinte: aqui é o lugar, aqui você se dá bem, você recebe cura, milagre, aqui ó, se você roubou, oferece o sacrifício, está tudo certo. Geralmente era o seguinte: o cara rouba um porco e leva uma pombinha para compensar, né? Aí qualquer um leva, né? Percebe? O cara rouba um porco, mas leva uma pombinha para compensar e oferece sacrifício. Quanto custa uma pombinha? Ele pegou no ar. E o porco? Ele roubou. Sabe, desde quando é assim? Aí Jesus entra e faz o quê? Gente, essa liturgia, esse culto que vocês fazem aqui, é o quê? É uma afronta a Deus. Isso aqui é um covil de salteadores. O que acontece com Jesus, Marcos? O que a multidão falou? Crucifica. Crucifica. Os religiosos que ganhavam dinheiro com o quê? Com a mentalidade popular. Exortava o povo? Não. Aliás, o profeta Isaías já falava isso no templo, do primeiro templo. Do primeiro templo. Que quando Jesus entra no templo, Denilson, quando Jesus entrou no templo em Jerusalém, já era o segundo templo.
O primeiro foi destruído 570 anos antes, no primeiro exílio, 70 anos de cativeiro. O primeiro templo já tinha sido destruído. Por causa do quê? Por causa exatamente do que fez Salomão. Por que Salomão, vou dizer uma palavra muito comum no português na minha terra, empesteou o templo de Niceia? Porque a rainha de Sabá é um trojano, a rainha de Sabá foi um trojano de Satanás, ou seja, ali um hospedeiro, né? Ela chega lá em Jerusalém e vai ver o reinado, que não era nem o reinado de Salomão, né? Toda aquela glória, o pai que tinha construído, né? O Davi. Aí fala assim: cara, eu ouvi falar na minha terra que você era o cara, mas agora que eu estou vendo, isso é muito mais do que eu pensava. Pensa num peito do Salomão que vai, né? Dali ele começa o projeto de expansão. Casamento, 700 casamentos políticos, para aumentar dotes, riqueza, prestígio militar, porque o casamento, casou com a rainha tal, com a princesa tal, um destacamento do exército do seu pai tem que garantir. Então casamento por extensão, é por expansão. O que vai acontecer com o templo? Né? Vai ser entupido das religiosidades populares que aqueles casamentos, que por conveniência política e militar, que Salomão fez, vão empestear o templo. O que Deus faz? Deus retira a sua mão e faz o que agora é com vocês. Quando o povo caminha sozinho, sem Deus, Claudinei, o que acontece? Bom, no primeiro exílio acontece o quê? Desterro. 3 reinos diferentes revezaram em 70 anos para investir contra Israel. Destrói o templo, destrói a cidade, rouba as crianças, os jovens, as mulheres e mata os idosos. O que sobrou em Israel? Nada. Destroçado. Passa-se o tempo, 70 anos de cativeiro termina, Deus levanta Ciro, o libertador, restaura, aí vai Zorobabel, Esdras, Neemias, recupera a cidade, recupera o templo e recupera os muros, recupera a liturgia. Esdras e Neemias se encontram isso, tintim por tintim, ok? Quanto tempo vai durar? Até a chegada de Jesus, estava do mesmo jeito. Jesus faz a mesma coisa, limpa de novo o templo. O que acontece hoje? Hoje nós estamos de novo empesteando o templo. Por quê? Conveniência de ser cristão, né? Então, irmãos, vamos terminar, né, dizendo que a verdadeira conversão daqueles 2 jovens acontece quando Jesus entra na casa deles, na intimidade, né, ministra a palavra. E a expressão que eu sempre uso, inclusive, né, Rafael, você já teve essa disciplina no seminário, eu uso muito, quando estou falando sobre a doutrina do Espírito Santo, uso muito esta passagem aqui no capítulo 24, no verso 32, já terminando. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração. A palavra arder em grego é kaiomenen. Kaiomenen dá a ideia do seguinte: imagina, você colocar a mão no fogo, está cozinhando ali, está fazendo comida, imagina, só, não precisa nem colocar a mão no fogo, só chegar perto. Se você não tiver aquela doença de pele, e existe uma doença de pele que você perde a sensibilidade, né? Então, chega perto do fogo, né, Leila? O que acontece? Você rapidamente tira a mão, porque a sensibilidade é muito grande, você percebe, né? Então a palavra kaios dá a ideia de queimar, de arder. Então é o seguinte, não tem como não perceber, porque a sensibilidade é tal que você reage. É disso que eu estou falando, sobre a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age no coração humano, é impossível não perceber. É impossível não perceber. E aí, é o que eu uso tanto sobre o que Paulo falou em 1 Timóteo e em Tito, né? Que principalmente a liderança da igreja tem, quando ele fala de bispos, né? Que no caso é pastor e presbítero, e diáconos. Bispos e diáconos, os oficiais de quem conduz uma igreja, né? Ele fala que devem ser irrepreensíveis, talvez uma das palavras que eu mais já citei aqui nesses 2 anos de pastorado. Ser irrepreensível. Bom, o que é ser irrepreensível?
Ser irrepreensível não é não cometer erro, até porque a raiz da palavra irrepreensível é o erro. Então, quando ele fala ser irrepreensível, ele não está dizendo que o líder da igreja não vai cometer erro. Não. O que ele está dizendo é que quando um líder da igreja, é o que deve dar exemplo, quando um líder da igreja comete um erro, ele não espera ser corrigido pelos seus pares. Ou seja, quando ele for descoberto. Por quê? Quem é que corrige? É o Espírito Santo. E por que corrige? Tal qual esses dois jovens falam assim: porventura não nos ardia o coração? Então é o seguinte, o que acontece no seu coração, Bina, já usei muito o exemplo do Denilson, vou falar agora a Bina, né? O que acontece no seu coração não acontece no meu, é o seu coração. Só você percebe. Tanto que Paulo vai usar isso em 1 Coríntios 11:1, ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu sei em quem tenho crido. Ele vai escrever acho que em Efésios, lá não estiver. Eu sei em quem eu tenho crido. Então ele usa a ideia da razão, que é saber, e do coração, que é sentir. Então Paulo coloca essa conexão simultânea entre um coração aquecido pelo Espírito Santo, onde você, queimado no coração, não tem como não perceber, tal, a mão no fogo, não tem como não perceber. Então é queimado no seu coração pela presença do Espírito Santo, mas em conexão com a sua mente. Já usei exemplo aqui muitas vezes sobre moral e ética. Moral e ética. Moral são os valores cultivados pela sociedade. O que, de forma convencional, você aprende a fazer e não fazer. O exemplo mais comum que eu uso é: você está andando pela calçada sozinho, tipo terça-feira, feriado, não tem ninguém na rua, está andando tranquilo, né? De repente você, com fome, lembrou que tinha um bombom no bolso, aí você tira o bombom, né? Descasca e põe na boca. Aí de repente você fala assim: não vou pôr casca de bombom aqui no meu bolso, eu vou jogar isso fora. Aí você dá uma olhada, não tem ninguém, né? Aí joga fora. De repente você dá uma olhada, vem alguém. Aí, opa, vai pegar mal eu jogar fora aqui no chão, né? Porque o que essa pessoa vai pensar? Então, se você está caminhando na calçada, gostaria de jogar o lixo no chão, porque não quer carregar lixo com você, mas viu alguém e não jogou, preocupado com o que o outro vai pensar sobre a sua atitude, sobre quem é você, isso é moral. Então não jogar, porque está sendo visto por alguém, não jogar o lixo no chão, ainda que esteja com vontade, não jogar o lixo no chão para não ser julgado por aquele outro que está te observando, isso é moral. Então é um valor que eu devo fazer. Por quê? Porque eu quero que o outro me respeite, porque eu sou uma boa pessoa. Isso é moral. Agora, o que é ética? Ética é ter plena convicção de que você está sozinho, mas não ter nenhuma vontade de jogar o papel no chão, porque aquilo é o quê? Aquilo é ruim. Então é não querer fazer o que é errado, não querer fazer o que é desonesto, não querer fazer mais ainda do que é imoral, e pior ainda, do que é ilegal. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aí Paulo vai dizer, é irrepreensível, porque quando vem essa vontade de fazer o que é errado, criminoso, imoral e pecaminoso, o Espírito Santo fala assim: olha, não vai fazer, eu vou, não vai, vou, não vai. Aquela guerra, Gálatas 5:16 em diante. O que milita contra a carne é carne, né? E no Espírito é Espírito. Então, se você vive uma guerra individual do que deve fazer e o que não deve, isso é sinal de que você é crente, convertido. Viu, Lei? A guerra individual, seu marido nem sabe ainda. Você já está lutando com algo que está no seu coração, na sua mente. Isso é bom, sabe por quê? É o Espírito Santo trabalhando. Dura coisa é estar naquela condição que Paulo vai dizer em Timóteo, que é a mente cauterizada. Ô Misael, a mente cauterizada. Qual que é a mente cauterizada?
A mente cauterizada é aquela que perdeu sensibilidade. O cara está 10 anos sendo um excelente religioso, mas totalmente podre por dentro. Que Jesus chamou de o quê? Sepulcro caiado. Dura palavra em Mateus 23. Sepulcro caiado. É um excelente religioso, mas mais tarde se descobre que a ficha do cara, entendeu? E era um excelente religioso. Convertido? Evidente que não. E se morresse, vai para onde? Para o inferno, claro. Percebe? Né? Então, amados, terminando com a palavra que Jesus disse, literalmente aqui em cima, né? Bem 10 e meio. Terminando com a palavra que Jesus disse, né? Acautelai-vos, Mateus 7, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Mas os falsos profetas não são só líderes. Pode estar do nosso lado, dentro da nossa própria casa. Quem sabe nós mesmos, né? E qual é a chance, né, de não passar por isso? Ter plena convicção de que o seu coração, olha o título da nossa reflexão aqui, ó. O seu coração foi atingido pelo Espírito Santo a ponto de você lembrar daqueles 2 jovens a caminho de Emaús. Quando o Espírito Santo entrou na casa deles, tocou no coração, aquela hora fez toda a diferença na nossa vida. Antes estávamos o quê? Desanimados, abandonando toda aquela coisa de religião. Mas o dia que foi tocado no coração, eles voltam para Jerusalém e fazem o quê? Anuncia de fato o Cristo ressurreto. Né? Que Deus, irmãos e irmãs, esteja nos dando discernimento, sabedoria e, sobretudo, plena convicção desse agir do Espírito Santo, para a gente ter uma vida, como Paulo disse, né? Em Colossenses, em Filipenses, conformando-nos ao exemplo de Cristo Jesus, né? Para que a gente de fato tenha uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Vamos terminar orando? Damos-te graças, Deus, por esta manhã. Damos-te graças pelo privilégio, Senhor, que Tu nos dás de meditar e aprender da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja a cada dia, Senhor, nos conduzindo em triunfo, de acordo com o triunfo do Evangelho, de acordo com o triunfo do agir do Espírito Santo na vida individualmente de cada um de nós. Obrigado por esta hora, obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Oramos agradecidos em Jesus, nosso bondoso, eterno e suficiente Salvador. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e também aqueles que de casa nos acompanharam. Bom almoço para todos.